Portal Cosmetic Innovation apresenta mais um episódio do CI Podcast com tendências, ciência e tecnologias para o mercado cosmético. Acesse www.cosmeticinnovation.com.br e fique por dentro. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao CI Podcast do Portal Cosmetic Innovation. Hoje nós vamos falar de evolução e inovação no processo de proteção solar e como a Kenvue e a BASF trabalham focado no desenvolvimento para o consumidor. E também falaremos também da sustentabilidade, como esses elementos, esses fatores de sustentabilidade são aplicados no desenvolvimento dos produtos. E para a gente iniciar essa conversa, eu dou boas-vindas para Andressa Peirotti, que é cientista de proteção solar da Kenvue, e a Gabriele Galvão, gerente de marca de proteção solar da Kenvue, e também a nossa amiga aqui, Fernanda Marques, que é o cargo dela é importante, esse cargo é de pessoas que ganham bem, viu, gente? Engenheira de materiais, coordenadora do laboratório de performance da BASF e responsável pela categoria de cuidados com a pele para a América Latina. Meninas, sejam bem-vindos ao nosso CI Podcast. Obrigada, Murilo. Gente, eu queria começar esse bate-papo. Geralmente, quando a gente fala desses assuntos, é um pouco para desmistificar é, o desenvolvimento de produto, como que tudo começa, o que está por trás dos bastidores. Então, eu queria até compartilhar aqui com a audiência como que esse assunto começou. A gente participou, o Cosmetic Innovation, do lançamento do Sunfresh Hydro Boost. E aí, vendo as apresentações, vendo a participação de dermatologista, a participação de ativos interessantes como o da BASF, vendo um pouco dessa evolução, do trabalho que é desenvolver um produto desse, da pegada de desenvolvimento, da ideia de entender o que o consumidor quer, surgiu essa ideia. Gente, vamos falar um pouco sobre isso para a nossa audiência, né? Como que é legal trazer isso e a gente dar a oportunidade do mercado, do consumidor, entender os bastidores desse desenvolvimento. Então, para começar, eu queria perguntar assim, se você explicasse um pouco sobre esse processo de desenvolvimento de um protetor solar moderno, gente, com a inovação impacta essa categoria. Ótimo, uma ótima pergunta. E não dá para a gente começar a resposta sem falar dos nossos consumidores e dos nossos profissionais da saúde. Quando a gente pensa em inovação e no desenvolvimento de um novo produto, tudo começa com os nossos consumidores e com os profissionais da saúde. Eles estão no centro da inovação. E a gente entende primeiro quais são essas necessidades ainda não atendidas dessa população, dos consumidores e dos profissionais. E a partir daí que a gente começa todo o processo de desenvolvimento, entendendo exatamente qual que é essa necessidade e a gente se aprofunda para entender melhor, né, dentro de pesquisas de mercado, pesquisas com os nossos consumidores, até a gente ter um conceito. Uma ideia de um conceito, e a gente testa esse conceito com o consumidor para avaliar, entender se realmente faz sentido, se atende à necessidade do consumidor, dos nossos profissionais da saúde. Uma vez fechado o conceito, a gente tem uma ideia em que a gente quer transformar num projeto viável, num produto a ser comercializado. E a partir daí a gente começa a entrar mais em detalhe de qual que é a fórmula que a gente precisa definir para atender essa necessidade, quais são as características, os benefícios, para que realmente esse produto ele cumpra o seu propósito de atender a expectativa tanto dos nossos consumidores quanto dos nossos profissionais de saúde. E do ponto de vista de produto, então, quando a gente recebe um conceito do time de marketing, a gente começa a trabalhar na formulação. Aqui em Viu Brasil, a gente tem o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Proteção Solar, então a gente desenvolve todos os protetores solares para o Brasil e para o mundo aqui. Então a gente começa a formulação do zero para tentar entender e encontrar esse conceito para atender melhor o consumidor. Então, esse processo ele é muito iterativo. Então, a gente começa lá no laboratório criando protótipos e a gente vai em pequena escala testando primeiro com os nossos colaboradores ali internamente, fazendo testes menores. Depois a gente já começa a acessar os consumidores externamente, primeiro com grupos menores, compartilhando o protótipo, vendo se esse protótipo está atendendo à necessidade do consumidor. A gente pega os feedbacks, então, o consumidor está gostando, não está gostando, por quê? E vai adequando o protótipo, testando e aprendendo até que a gente consiga chegar no protótipo ideal, né? Uma fórmula com um sensorial agradável que bata com o conceito idealizado no início do projeto. E vocês têm um exemplo prático, assim, da aplicação desse feedback dos consumidores no desenvolvimento dos produtos? Eu acho que para esse produto, um teste legal que a gente fez foi no desenvolvimento das cores. Então, a gente tem 2 produtos com cor
e a gente trouxe alguns consumidores para dentro do nosso centro de experiência com o consumidor, junto com maquiadoras. Então a gente foi ali no momento, adequando as cores. Ah, essa cor precisa de um pouco mais de amarelo, um precisa um pouco mais de vermelho, com o conselho das maquiadoras e testando ali no tempo atual ali com o consumidor. Então, a gente ia para o laboratório, desenvolvia a cor com feedback do consumidor, com feedback das maquiadoras, até que a gente chegou em 2 cores que a gente acredita que sejam as que mais atendem os tons de pele brasileiros. Legal. E esse processo ele já assim, ele é praticado em todos os desenvolvimentos ou isso é uma coisa nova, né, no processo criativo de vocês? A gente tenta praticar em todos os desenvolvimentos, mas a cada desenvolvimento a gente vai evoluindo, trazendo novas ferramentas, tendo mais interações. Então é algo que a gente busca sempre ouvir o consumidor, mas sempre melhorando também conforme os projetos vão acontecendo. Eu queria fazer uma pergunta, assim, mais voltada, assim, ao desenvolvimento vamos falar da formulação, né. Como que é o processo de escolha dos ingredientes, das matérias-primas, e como isso impacta o desempenho do produto quando chega no consumidor? Uhum. Então, quando a gente fala de protetor solar, o principal ingrediente que a gente busca, que a gente escolhe com cuidado, é o filtro solar, porque a gente precisa primeiro garantir que a gente vai entregar a proteção. E com base nisso, então, quais são as moléculas que a gente vai usar? Como que a gente vai escolher isso? A gente tem uma vasta imensidão ali de filtros, mas a gente busca sempre encontrar os ingredientes que são mais efetivos e que aliem um sensorial agradável ali ao consumidor. Então, nesse produto, a gente optou por moléculas mais modernas de filtro solar que são mais eficientes, e com isso a gente consegue, por exemplo, manter o mesmo alto FPS, um FPS 50, com uma quantidade menor de filtros UV, então com cerca de 30% menos filtros versus as gerações anteriores. Com isso, a gente consegue também trabalhar com uma cascata de emolientes para trazer um sensorial que ele é agradável, que ele é leve e que vai garantir a aderência ali do consumidor, né? Porque não adianta a gente fazer um produto que ninguém vai usar, tem que ter um sensorial agradável. Em falar em sensorial, me chamou a atenção na apresentação de vocês, aquele Smart Layer de hidratação. Como que funciona isso? Porque normalmente o consumidor compra o protetor pensando em se proteger do sol, tudo mais. E essa parte de hidratação, às vezes, meio que do protetor solar meio que passa batido. Parece que vocês conseguiram juntar uma coisa com a outra, não foi isso? Como que é essa tecnologia? Exatamente. A tecnologia Helioplex SL, que é uma das novidades que a gente traz, ela alia essas 2 coisas. Então, a proteção UV, com essas moléculas mais modernas e 30% menos filtros, mas também ingredientes ativos, como a niacinamida, a glicerina, a vitamina C, que vão penetrar nas camadas mais profundas da pele e trazer os benefícios que a gente tem clinicamente comprovados, como 12 horas de hidratação, no caso desse produto. A gente também tem, resultados clínicos de melhora da uniformidade de tom de pele. Então a gente consegue com essa tecnologia aliar vários benefícios de skincare, né, a proteção e Produtão, é hidratação. legal isso. Então agora a gente vai falar com a Fernanda Marques, da Basf. Fernanda, a Basf é uma empresa de vanguarda que está sempre antenada no que está acontecendo, traz tendências aqui para a região da América Latina, e uma das grandes preocupações do mercado é a questão de regulamentação. Então, existem alguns ativos controversos, questionáveis. Como que é a atuação da Basf nesse sentido para, de alguma forma, entregar produtos de qualidade, de alta performance, com esse olhar para a regulação, para que cada vez mais as formulações sejam tecnológicas e atualizadas, modernas, como esse produto que a gente está falando aqui. Sim. Quando a gente pensa no mercado de proteção solar, ele é um mercado bastante complexo e dinâmico ao mesmo tempo. Então, a gente tem moléculas que são amplamente utilizadas na Europa, sendo questionadas, né? Então, a BASF, ela quer ser um parceiro estratégico dos nossos clientes na transformação verde, e para isso a gente tem um portfólio de filtros que pode atuar como alternativa a esses filtros questionados, e inclusive a gente já vê aumento aí no consumo desses filtros, como o Vino A Plus, o Vino T150 e o Tinosol ABS. E você falou dessa transformação verde, né? Qual que é o papel, né? Como que a BASF consegue trazer essa questão de sustentabilidade mais próximo das formulações de fotoproteção? Para isso, a gente desenvolveu uma metodologia. Essa metodologia se chama EcoSanPes. Então, a ideia, né, dessa metodologia é dar esse suporte aí tanto para os fabricantes de cosméticos quanto para os consumidores conseguirem, então, ter mais fácil, né, essa visão, essa visibilidade de como que o impacto ambiental dos filtros solares ali, ele está sendo percebido em proteção solar.
Então, a metodologia do EcoSunPass é uma metodologia que vai avaliar a compatibilidade ambiental de filtros UV. Então, ela basicamente se baseia em dados de mercado dessas moléculas, né, disponíveis ali no mercado, e ela classifica essas moléculas ali frente a 8 diferentes parâmetros. Aqui eu vou trazer para vocês alguns exemplos, né, do que são esses parâmetros que a metodologia ela leva em consideração. Então, ela trabalha na biodegradação das moléculas, que é a decomposição da matéria orgânica por micro-organismos, na toxicidade aquática, que está relacionado com o quanto essa molécula, então, ela vai ter os seus efeitos em organismos que vivem na água, a toxicidade terrestre, que está relacionada aos seus impactos na flora e na fauna, e a perturbação endócrina, que vai dizer ali o quanto que determinada molécula ela pode influenciar ou impactar um sistema hormonal de organismos. Ou seja, quando a gente para olhar essa metodologia, a gente vê que ela olha tanto fatores ambientais quanto fatores atrelados ali à saúde humana. Então, é uma metodologia bastante holística, né? E a nível de curiosidade, essa é a primeira metodologia sólida e transparente, que serve tanto para classificar o impacto de filtros no meio ambiente, quanto também potencialmente diminuir o impacto de formulações cosméticas aí no meio ambiente. Essa metodologia ela tá disponível, né, esse valor ele está disponível no nosso Sunscreen Simulator, que é a ferramenta digital da BASF, está amplamente aí disponível para o mercado, então a gente consegue obter esse valor do EcoSunPass já facilmente da ferramenta. Era isso que eu ia perguntar. Então, assim, é uma metodologia assim segura, inovadora, prática. A BASF criou um projeto que entrega esse tipo de resultado e qualquer player da indústria pode chegar no aplicativo ou no site. É no site, é uma Vai ferramenta lá, coloca disponível. os ingredientes, faz essa simulação e ele já traz um resultado com esses parâmetros que você trouxe aqui. Exatamente. E como que isso assim, por exemplo, uma empresa que quer desenvolver um produto do zero, como que essa ferramenta ajuda ele, né? Assim, a gente sabe que a BASF domina muito esse conhecimento, mas de resultado prático, o que que ele sai ganhando, né? Por que que ele precisa usar isso para chegar num resultado legal para a formulação dele? Fala um pouco disso, para a Sim. gente trazer esse aspecto prático para quem não conhece a ferramenta, por favor. A gente fala que o Sunscreen Simulator é uma ferramenta básica que todo mundo que vai começar a desenvolver um protetor solar deveria ter acesso. Então, essa ferramenta, a ideia principal dela é reduzir o tempo de desenvolvimento de produtos, né, de produtos ali de proteção solar. Para o usuário, né, que vai estar utilizando, ele precisa inserir o seu chassi de filtros, né, então quais moléculas ele vai utilizar, a concentração dessas moléculas, e a ferramenta ali, de uma forma bem automática, bem fácil, ela já vai trazer tanto valores de FPS, de UVA, outros parâmetros que são importantes para o desenvolvimento de produto, quanto também esse valor numérico do EcoSunPass, que é exatamente essa metodologia que vai dizer, né, se o seu chassi de filtros ele está reduzindo o impacto ambiental, ele tem uma pegada, né, ambiental ali por trás, ou se você pode ali melhorar, né, o quão distante disso você está e ter esse valor numérico aí para determinar se você está cabível ali a utilizar o selo ou não. E desculpa estender um pouco nesse assunto que é muito interessante. E ele dá dicas para o usuário melhorar essa formulação? Ele traz alguns insights, algumas diretrizes para que ele consiga atingir esse objetivo de ecoeficiência, vamos dizer assim? Sim. Na ferramenta diretamente não, mas você consegue ir trabalhando em diferentes versões dentro da ferramenta e estudando realmente qual que é o impacto de cada um desses filtros, inclusive nas dosagens, então você consegue ir brincando ali um pouco com a ferramenta, e tendo essa visão em tempo real de como que o seu protetor vai estar se comportando. Então é bastante fácil de estar utilizando. Sensacional. Agora eu vou falar uma coisa que vai envolver vocês três, né? Tem a Kenvue aqui, a Andressa, a Gabi, a Kenvue, né, que é referência global em fotoproteção, e a BASF também é referência global em ativos. Gostaria de ouvir de vocês quais são as tendências que vão moldar o futuro da fotoproteção daqui para frente. O que que vocês poderiam compartilhar aí com a nossa audiência? Acho que o primeiro ponto, que a gente também trouxe dentro do Sunfresh Hydro Boost, do Neutrogena Sunfresh Hydro Boost, é a questão da simplificação da rotina. Os nossos consumidores, eles vêm buscando cada vez mais simplificar a sua rotina e procurando produtos que entregam mais de um benefício.
Então, no caso do Sunfresh Hydro Boost, além de ser um protetor solar, né, que garante proteção solar avançada em diversos espectros da luz, de comprimento, né, UV, UVA, o Deep UVA e a luz visível, ele também oferece hidratação, funcionando também aí como um hidratante para atuar por 12 horas ao longo do dia. Então, essa é uma das tendências. E a segunda tendência que a gente também traz nesse produto é a questão da textura fluida. A textura fluida é uma textura que vem crescendo no mercado. Hoje ela representa 24% do mercado de proteção solar facial e ele tem uma grande importância para a categoria como um todo, porque ele traz esse sensorial mais agradável para um protetor solar. E a gente sabe que a textura e a usabilidade, o sensorial do protetor solar, ele é uma das grandes barreiras para o uso desse produto que é tão importante no nosso país, onde a gente tem uma incidência de raios UV muito forte. Então, esse produto ele traz essa textura também, esse sensorial agradável, que além de ser uma tendência, né, ele contribui aí para o uso dessa categoria que é tão importante para a saúde da população. O que eu gostaria de comentar de questão de tendência, que eu acho que linka muito aí com o que a Gabriele trouxe, é que quando a gente pensa em tendência em proteção solar, é importante a gente ter em mente 2 grandes movimentos que estão acontecendo. O primeiro deles é o da longevidade, né, então as pessoas elas estão buscando envelhecer bem, né, envelhecer melhor. E a gente tem um dado muito interessante da CNN, que nos últimos 2 anos a gente teve um aumento de 10% no número de brasileiros que passaram a utilizar protetor solar diariamente. E quando eles foram questionados, né, por que esse uso, a resposta foi, né, na sua grande maioria, busca da saúde. E é exatamente por isso a gente tem visto também o boom dos dermocosméticos, né. E o segundo grande movimento é o movimento da beleza climática. Então, né, a gente vive aí num país tropical, a gente tem sentido as ondas de calor, então o consumidor ele tem sentido na pele realmente, todas essas mudanças, o que fazem com que eles passem a se preocupar mais com o meio ambiente e mais com a saúde. Então, né, esses 2 grandes movimentos, eles têm norteado ali as tendências que a gente vê nos produtos cosméticos, e daí linka muito aí com o que a Gabriele trouxe, então, produtos mais fluidos, produtos com sensoriais mais leves, altos valores de FPS, produtos que tragam benefícios adicionais como uma hidratação, uma anti-oleosidade, e também produtos que se comuniquem ali com as suas marcas e que tragam, questões relacionadas ao impacto ambiental. Muito bem. Eu tive a oportunidade de testar esse produto, não estou fazendo merchan, gente, mas esse dado de simplicidade de uso, a multifuncionalidade e o sensorial agradável, eu tenho a impressão que o público masculino vai adorar, porque o sonho desse público é o quê? É usar um produto que resolvam todos os problemas. Eu mesmo, eu sempre passava um hidratante, esperava um pouquinho, comecei a usar, eu uso quase todo dia, tem dia que eu estou na correria, eu esqueço, mas assim, de todos os produtos que eu usei, dentro do que eu considero interessante para minha rotina, é o que mais se encaixou. Então, assim, eu acho que o público masculino, que é mais prático, né? Não tem aquele processo da maquiagem, todo aquele ritual que a mulher tem, vai ser beneficiado, porque ele tá. Tem até marcas, né? Que são o que, aonde, como, né? Porque o consumidor masculino ele quer aquele produto dinâmico, né? Então, acho que esses ingredientes simplifica a vida, é uma rotina muito forte. As mulheres também, né? Muitas têm rotina dupla, tripla. Então, acho que quanto mais agradável e mais multifuncional, mais entrega você consegue fazer para esse consumidor, né? E de alguma forma apoiar esse uso, porque de alguma forma, né, a gente está contribuindo para a saúde pública. E aí, em cima desse tema que eu queria perguntar para vocês, né? Qual que é a mensagem que vocês poderiam deixar em relação à importância desse cuidado em relação ao sol, essa exposição, não só quando está numa praia, no momento de lazer, mas no dia a dia? Quando a gente pensa em proteção solar, infelizmente a categoria ela ainda tem uma baixa penetração, né, na população brasileira. Apenas 7,7% faz o uso de proteção solar, de protetores solares faciais. E realmente é um desafio que a gente tem para a gente conseguir realmente aumentar o uso desses produtos. E é super importante, né? Não só por uma questão de manchas, de antidade, que é uma preocupação do consumidor e é algo que eles veem, né, mais rápido, mas também em relação à proteção da pele
frente ao câncer, né? A gente sabe que o câncer de pele, ele é um dos principais cânceres com maior incidência no Brasil, ele corresponde a 33% dos casos de câncer no Brasil e acomete mais de 185 mil pessoas por ano no Brasil. Então, realmente é muito importante a conscientização e o uso diário do protetor solar, né, porque como você comentou, Murilo, hoje muitas pessoas acabam utilizando o protetor solar, às vezes, no momento recreacional, né, vou à praia, vou à piscina, vou no parque para praticar algum esporte, eu lembro de usar o protetor solar, mas o sol tá aí, todos os dias, né, inclusive nos dias nublado, é super importante fazer o uso do protetor solar. Muito bem. Você tem alguma assim, do ponto de vista da BASF, né, essa preocupação com o consumidor final, qual que é uma mensagem que você poderia passar, Fernanda? Eu acho que algo importante é que nós, como indústrias, né, a gente tem um papel aí fundamental, nessa questão, né, de fazer com que os consumidores utilizem mais proteção solar. Então a BASF ela vem trabalhando cada vez mais com moléculas modernas, moléculas que vão contribuir para um sensorial da formulação, para uma redução ali do impacto ambiental. Então, acho que a gente fica com essa missão aí de sempre trazer, cada vez mais moléculas ali que fazem com que o consumidor utilize mais e mais proteção solar. Pessoal, agradeço mais uma vez pela audiência do CI Podcast. Gostaria de agradecer aqui a Andressa, a Gabi da Kinvil, a Fernanda Marques, da BASF, empresas são referências em fotoproteção. Agradecer ainda mais por esse bate-papo, porque a gente teve acesso a um pedaço, né, de como funciona esse processo de desenvolvimento, um pouco sobre tendências, e um enorme agradecimento para vocês por esse tempo, pela essa energia, porque foi realmente um papo muito bacana. A gente que agradece pelo convite, Murilo, foi muito bom estar aqui falando de um tema tão relevante e de um produto que é um grande lançamento da marca Neutrogena, que realmente veio para revolucionar a textura e o sensorial. Então, quem ainda não usou, faça o convite, experimentem, vocês vão se surpreender. Produtão. Eu gostaria de agradecer também pelo convite, né, por estar aqui representando a BASF, para falar dessa parceria que resultou aí em um lançamento de um produto tão inovador e que utilizou a nossa metodologia científica EcoSanPes. E pessoal, esse episódio foi gravado diretamente do ONONO, que é o Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF. É um espaço super amplo, super legal, tem laboratório, tem geração de conteúdo, então vale a pena vocês entrarem no site, buscar no Google ONONO da BASF, vocês vão se surpreender com a estrutura que tem aqui à disposição de vocês. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, pessoal!